primeiro eu gostaria de agradecer vocês por ter aceito o nosso convite, de estar aqui compartilhando o conhecimento de vocês, a vivência de vocês com relação a esse assunto, que a gente já falou aqui várias vezes, mas só reforçando, é extremamente importante. E aí, eu tenho algumas perguntas prontas aqui, mas depois a gente vai abrir para a igreja, tá? Então, já vai pensando aí em algumas perguntas. Essa pergunta que eu vou fazer vai ser direcionada ao pastor Rodrigo, tá? Eu gostaria que você respondesse. O que é ser negro no Brasil hoje? É uma pergunta bem difícil, mas eu acredito que ser negro no Brasil é ser diferente do branco. Isso é óbvio. Só que tem uma explicação. Quando eu falo ser diferente do branco, eu quero dizer que ser negro no Brasil significa que você vive sobre umas condições impostas que não foram impostas ao branco. É isso que eu quero dizer. Porque quando nós falamos de ser negro no Brasil, nós temos que voltar à história, e o Thails falou parte disso. Em 13 de maio de 1888, nós temos a abolição da escravatura, mas depois que os negros foram libertos, e aí? Eles não têm um sindicato que os defenda. Não tem leis trabalhistas que os defenda. Então, eles vão ter que trabalhar onde o branco não quer trabalhar, e automaticamente eles vão trabalhar naquilo que o branco despreza. Então, está segregando. Eles vão morar porque não tem moradia, então eles vão morar onde o branco não quer morar. E onde eles começam a morar? Nos chamados morros, e automaticamente, como já foi citado também pela Karina, estão à margem da sociedade, logo nos morros nascem os cortiços que nascem as favelas. Onde esse preto, esse negro, ele vai ter que se sustentar? Então, ele vai ter que comer aquilo que sobra. Então, é isso que eu estou falando. É uma estrutura social que é imposta ao negro, que não é imposta ao branco. Não foi colocada sobre o branco. Automaticamente, ser negro no Brasil é não ter lugar de fala. Quando eu falo não ter lugar de fala, o vídeo demonstrou aqui. Na roda que gira o mecanismo chamado Brasil, você não tem a representatividade. E quando tem, é discriminado por ter chegado lá. É alvo de ataques por ter chegado lá. Eu comparo ser negro no Brasil a uma corrida, onde a Karina também disse que é o atraso. Então, pensa numa corrida e há a largada. E quando há a largada, o branco foi, só que o negro está preso nessa estrutura. Ele não saiu ao mesmo tempo. Logo, o outro que está na frente tem vantagem. E como tem vantagem, agora que eu consegui aqui me desamarrar de algumas correntes que estão me aprisionando, eu não vou chegar nunca na mesma posição, na mesma velocidade. O negro sempre estará atrasado. Isso é ser negro no Brasil. Em síntese, ser negro no Brasil é você ter que vencer obstáculos impostos, e é isso que chamamos de racismo estrutural. Amém, muito obrigada. Agora uma pergunta geral, tá? Vocês já passaram por algum momento de racismo? Se sim, como você lidou com isso? Eu gostaria que o nosso irmão Antônio iniciasse a resposta. Boa noite, igreja. Eu passei, eu tinha 9 anos de idade. A minha mãe é uma das remanescentes das caçulas que gostaria muito de estudar, mas meus avós não deixaram. E tudo que ela fez conosco foi: vamos estudar, e vamos que vamos. E aí, uma vez, com 9 anos de idade, numa classe de 45 alunos, só tinha 2 negros. Eu era um deles. Não entendia nada de racismo, mas o que acontecia? Na hora do recreio, saía uns 43 e os 2 ficavam no canto da parede de castigo, porque nós não poderíamos ficar no meio dos pessoal lá, que a maioria tudo era branco. Isso me complicou, assim, não emocionalmente, porque eu não sabia, mas na escola, porque a professora não dava tanta atenção devida como dava para os outros. E nessa brincadeira, eu repeti de ano. Minha mãe chegou em casa, me bateu, destroncou o meu dedo, e eu calado. Aí eu peguei e fui falar para ela o que estava acontecendo.
Inclusive, tinha até um buraquinho assim quando eles lavavam a sala de aula, e aí saía água por aquele buraquinho. Então, eu trocava com o meu amigo para a gente urinar no buraco, porque nós não podíamos ir no banheiro. Entendeu? Então, isso daí que aconteceu. Contei para minha mãe a história, minha mãe ficou furiosa, foi na escola. Quando a professora vinha subindo, porque eu também não culpo ela, porque talvez foi aquilo que ela aprendeu, né? E eu travei, e ela falava, é essa? Antônio, é essa? E eu não conseguia falar. Eu fiz assim. A minha mãe saiu dando tapa, fazendo um monte de coisa. Bateu em mim, bateu na professora, né? Então, todo mundo apanhou. Só que aí, o que acontece? Eu não trouxe para o meu coração isso, porque eu acredito que a cultura, ela, sabe, a educação, ela traz tudo isso para você, para poder lidar com essas coisas. Então, a gente vai respeitar o branco, a gente vai respeitar o negro, apesar de muitos negros não respeitar o próprio negro, que é muito difícil isso. Então, a gente estava conversando com o pastor Rodrigo com relação a isso. O que foi? No Brasil, entre 12,5 milhões de negros no mundo, 40% está aqui. Então, nós fomos os últimos. E agora nós temos esse distanciamento, né, para retomar, para chegar até os níveis elevados, tal, entendeu? Mas eu acredito que há uma mudança, há uma transformação, mas só depende de nós negros, com educação. Não adianta acusar, o branco não é culpado, o negro não é culpado. Há um comércio com relação a todas essas coisas. Se fosse a escravidão fosse com o branco, nós ia fazer a mesma coisa. Não é isso? Mas como foi conosco, com os negros, eles vão fazer porque muitos aprenderam e muitos entendem essas coisas. Entendem o nosso distanciamento, o nosso atraso, e nós temos que correr atrás disso. Trazer os nossos filhos com educação, né, pastor? Trazer os nossos filhos com educação, explicar para ele o porquê que ele não pode extrapolar, o porquê que ele não pode espernear, o porquê que ele não pode sair batendo em todo mundo. E minha mãe foi errada, mas ela é o instinto de mãe. Dá essa vontade. Então, é isso, tá bom? Foi isso que eu passei. Muito obrigada, irmã Antônio. Quer compartilhar, Karina, algum momento que você tenha passado? Infelizmente, vários. Fiquei pensando aqui, mas acho que que me marcou muito, que foi no ensino médio, estava no primeiro ano do ensino médio, alguma coisa assim. Já tinha me reconhecido como uma mulher negra, porque esse também é um processo, nem sempre é tão óbvio assim quanto parece quando a gente olha no espelho. Tem todo um reconhecimento. E eu sempre fui muito nerd, só que sempre fui muito da galera ao mesmo tempo. Então, eu falava com todo mundo na sala, o terror dos professores. Sinto muito, tá? Obrigada. Eu juro que eu me comprometia nas provas. Mas eu era muito faladeira, nem deu para perceber, né? E aí, o que acontece? Tinha um menino na escola, no fundo, tinha voltado da aula de educação física, que é sempre uma agitação toda, aqueles meninos suando, que jogou bola, todo mundo afobadinho, né? E a gente foi para uma aula de um professor que não era tão aplicado, infelizmente. Então, a sala estava revirada e ele não conseguia trazer o foco para os alunos, e os alunos também não respeitavam ele. E eu sentava bem na frente, e era uma aula física que eu tinha muita dificuldade. Então, eu precisava, de alguma forma, tentar compensar. Eu estava na frente, eu tenho um cabelo crespo, cacheado, agora ele está curtinho, mas era comprido na época. E eu fui para a mesa do professor, inclusive, ele passou a lousa inteira, né, de matéria, e eu sentei para conseguir copiar, porque o barulho estava ensurdecedor da galera que estava agitada mais profundo. Fui para frente. Quando eu fui para frente, eu comecei a escutar comentários de dois meninos, que eu nunca vou esquecer, vou falar o nome, porque Jesus sabe do meu coração que eu já perdoei. Mas eles começaram a falar coisas sobre o meu cabelo. E aí vieram comentários como assim, um cabelo desse na frente, como que eu vou ver? Ninguém estava nem prestando atenção na aula, igreja, sabe? E aí começaram a falar do cabelo. E aí era um debate, né, entre os dois. Quem fazia comentário pior? E aí um começou a falar assim, se for para cortar, só com cortador de grama. Só, porque de outro jeito não dá.
E aí vinha um outro comentário assim, se eu nunca namoraria alguém com um cabelo desse. Ensino médio, tá todo mundo nessa época de paixonites. Nunca namoraria alguém com um cabelo assim, mas se eu namorasse, eu faria raspar, porque eu não ia querer ser vista com alguém com cabelo desse. Na hora, irmãos, eu travei. Eu ouvi, eu falei assim, não é possível que eu tô ouvindo uma coisa dessa. Olhei para 2 amigas, elas entenderam o que tinha acontecido. Eu lembro que falei para a professora assim, por favor, presta mais atenção, porque as pessoas poderiam ser presas aqui dentro de coisas que estão falando. Só que eu não tive cabeça para explicar. E saí da sala, larguei tudo lá, bolsa, tudo, e saí. Alguns amigos vieram atrás, e eu fiquei extremamente revoltada como a mãe do nosso pastor. Extremamente revoltada, que acho que caiu a ficha e a gente se enfurece, porque mexe na nossa integridade. Eu não consigo mudar quem eu sou. Como que eu resolvo para ser aceita? Não é uma coisinha assim, só o meu cabelo. Mesmo se eu alisasse, não ia atender aquelas pessoas. Foi uma coisa que me marcou muito, porque acho que naquele momento eu estava mais consciente. Olhando, eu vejo racismo também quando eu era mais nova. Minha irmã tem pele clara, então sempre era assim, nossa, mas ela é sua irmã? Como que ela é sua irmã? No caso das suas irmãs também, né? Então, assim, mas como assim ela é sua irmã? E não é porque são diferentes, é porque é impossível a minha irmã ter uma irmã de pele escura. E não. Sim, a gente sente, não tem como. Quando criança, esse foi o principal que eu senti incontáveis vezes. Então, em loja, shopping, mercado. Nossa, vocês são amigas, nananã. Não, ela é minha irmã. Irmãs? Como que ela é sua irmã? É com essa cara, gente. Mas acho que do ensino médio foi a que mais me marcou, porque eu estava construindo minha personalidade. Eu estava entendendo quem eu era. Ia entrar agora na fase adulta e acabou me arrasando assim, de uma forma maior que eu esperava. Pastora Raquel, Thailson, quer compartilhar algo? Boa noite. Prazer estar aqui e dizer que esse tema é brilhante e relevante para a nossa sociedade. E eu quero fazer um adendo aqui antes de falar sobre a minha experiência, o preconceito que eu sofri. Mas, Raquel, você é de pele clara, sofreu preconceito, sofri preconceito e doeu. Eu quero que todos os negros se levantem. Todos os negros se levantem. Agora todos os brancos se levantem. Ainda não chegamos na unidade. Quando eu disse todos os negros se levantem, no país miscigenado, as nossas raízes. Eu sou filha do seu José, que nasceu de uma mulata com um descendente de italiano. Então, eu tenho muito orgulho de ter nas minhas raízes o sangue que corre na veia de todos os brasileiros. Todos os brancos de pé, todos os negros de pé. Esta é a unidade que nós buscamos. Amém? Todos podem se sentar. É isso que nós queremos, que com esse tema que veio trazer esclarecimento, veio trazer para nós esta unidade. E o que aconteceu comigo, eu dei aula durante 4 anos num colégio evangélico, missionário, aqui no Itaim. E com 30 alunos, tinha em média 10 alunos negros, e dentre eles uma aluna linda, inesquecível, não vou falar o nome porque podem me achar nas redes sociais, né? E a mãe dessa criança, eu não sei o que ela falava de mim para ela. Era uma família negra e essa menina, ela travava. Eu era alfabetizadora e toda a classe já estava lendo. Quando eu descobri que a mãe incitava a menina, pelo fato de eu ser clara, de ter a pele clara, e a menina não lia. E aquilo me trouxe uma angústia, porque era a única que não estava lendo na sala de aula. E eu
propôs chamar aquela mãe, e a mãe, ela tinha uma raiva de mim que eu senti, e eu tive que ter maturidade para entender que aquela mulher, ela sofreu muito. E o racismo que ela sofreu foram de pessoas claras, pessoas brancas. E ali estava refletindo na vida da filha e na minha vida como profissional. E para quebrar tudo aquilo, precisou de consciência, conhecimento e muito amor. Porque, ao sentir a rejeição daquela mulher de pele negra, tudo que foi falado aqui, eu tive que entender que aquela atitude era a raiz de sofrimento. Então, quando nós entendemos isso, e não existe para nós, cristãos, preto, branco, amarelo, esta unidade que nós temos que propor, tudo isso começa em casa, tanto na casa do branco quanto na casa do negro. Eu cresci ouvindo músicas racistas, mas eu me propus a não ser racista. Eu cresci ouvindo músicas que denegriam o negro. Eu não sei se vocês aqui ouviram, mas músicas folclóricas que falavam da cebolinha, que falavam da negrinha de avental, que para a neguinha tinha que dançar, tinha que ser chicoteada. Eu cresci ouvindo essas músicas, mas eu já abominava, porque eu acreditava que a pele, ela é apenas um detalhe, porque nós somos feitos de emoções e de sentimentos. Então, todas as vezes que nós olharmos uma pessoa dentro da nossa sociedade, onde nós somos agentes transformadores, o negro e o branco, eles merecem o mesmo respeito. Então, sim, sofri o racismo e sei o que é a dor do racismo. Muito obrigada, pastora. Como a Karina falou, que todo extremo não é bom, né? Nenhum extremo é bom. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para o Tiago, que é: o que são os direitos éticos raciais? E aí, dentro disso, eu gostaria que você falasse um pouquinho também sobre as cotas na visão do direito. Certo. Boa noite a todos, pais e irmãos. É um tema muito importante, é um prazer de estar aqui. Como filho de pai pardo e esposo também de uma mulher negra, é um tema muito importante ser discutido, por mais que eu não seja, né? Os direitos éticos raciais estão pautados ali na igualdade e também estão ali para proteger esse grupo. Então, a gente tem uma proteção maior com esses direitos. A gente olhando também pelo prisma da Constituição de 88, temos que esses direitos estão pautados no princípio da igualdade, que são divididos em 3 dimensões, sendo ela a justiça formal, que é aquele propriamente dito, né, todos são iguais diante à lei, a justiça material, que diz respeito à justiça social e redistributiva, e reconhecimento de identidade. Então, a Constituição traz esse reconhecimento também dentro dela. E falando um pouco sobre as cotas, a gente vê que as cotas é um meio de trazer para aquelas pessoas que foram marginalizadas, né, pela sociedade, de forma histórica, uma tentativa de reintegração ali, de forma educacional, social, e também de uma forma ali social, que está sendo tão difícil de reconstruir. E que é uma forma também de reparar os erros, né, que foi cometido anteriormente. Obrigada. Thaís, eu errei seu nome hoje para Camila, viu? Não foi Camila, mandei errado, Thailson, falei. Eu gostaria que você compartilhasse com a gente alguma situação na escola que você teve que intervir, que aconteceu dentro, que era uma situação de racismo. Na minha fala, eu já citei algumas, né? Mas o racismo velado, ele é muito maior do que até uma atitude de racismo escancarado. Eu tenho problemas onde a professora branca não senta junto na mesma mesa da professora negra.
Então, eu não tenho como intervir quando existe um preconceito referente a uma pessoa. Foi tudo aquilo que eu comentei aqui. Eu tenho como intervir em relação a uma criança que está construindo o seu saber, que está construindo sua identidade. Quando a gente fala em construção, significa em mudança, em transformação, em dar um ressignificado àquilo que ela pensava. E o meu papel como educador é trazer isso. Quando aparece uma situação, ele falou que meu cabelo é ruim. Eu, como educador, tenho que falar assim, mas o que esse cabelo fez para você para ser um cabelo ruim? Então, assim, eu preciso mudar a forma daquela criança pensar. Hoje, na educação, nós trabalhamos muito com a rede de proteção das crianças. Então, quando uma criança sofre uma agressão verbal, seja ela de cunho racista ou coisa assim, nós procuramos dar todo o acolhimento para ele, através do quê? De uma roda de conversa com a família, se preciso for, dar encaminhamentos para outros setores, para que essa criança consiga ser amparada, porque foi aquilo que a Karina falou, o reflexo de talvez uma atitude que uma criança recebe, vai muito além. E eu vou falar que o recorte do negro é um recorte pequeno em relação a toda a sociedade. Eu não sofri racismo por ser descendente de negro, mas eu sofri por ser gordo. Então nós precisamos entender que o preconceito, o racismo deixa sequelas, deixam marcas, independente da cor da pele, independente do que aconteça. Nós estamos falando aqui de crianças, de adolescentes que estão em formação de caráter, de formação de personalidade, de formação de ser. Então, quando a gente traz uma problemática dessa para tentar solucionar, não é apenas uma criança. Nós, por conta dessa criança que eu citei na fala que teve o cabelo raspado, tivemos todo um projeto na escola para valorização do negro. E teve desfile, teve fala, e nós convidamos lá a comunidade, isso daí foi no ano passado, nós tínhamos uma comunidade muito grande haitiana dentro da escola. E nós trouxemos as mães haitianas para ensinar a trançar cabelo, para ensinar a cultura do que é ser negro, do quão belo é ser negro. Porque mesmo na comunidade, na periferia, na marginal, como a gente já citou aqui várias vezes, existe preconceito muito grande. Aquela pobre que come ovo, loira, se desfaz da negra que come o ovo, só o fato de ser negra. E nós temos que mostrar isso de uma maneira muito singular para cada um. Isso. Muito obrigada. Agora eu quero fazer uma pergunta, que eu acho que essa pergunta, todas as perguntas são muito importantes, mas acho que é uma dúvida de todo mundo, que aí vai ser para o Tiago, tá? O que autodeclara uma pessoa negra? E aí eu vou te dizer o porquê que eu coloquei essa pergunta aqui. Tivemos um caso recente de um ex-Big Brother, que ele se autodeclarou negro, e ele passou na faculdade com cotas de uma pessoa negra, ou seja, ele tirou a vaga de uma pessoa negra. E o cara, ele é mais branco que eu. Então, eu gostaria de entender como que a pessoa se autodeclara negra. Eu entendo. Se hoje eu falar assim, eu me autodeclaro negra. Só isso vale? Não, na verdade, existem dois requisitos, né?
que inclusive está no IBGE, que não basta somente a autodeclaração, precisa também ser visível o seu grupo étnico, né? Que não é somente negros, os indígenas, e no geral. Além de você se declarar negro ou se declarar daquele grupo específico, você também tem que ser visualmente pertencente a esse grupo. Então, são 2 requisitos cumulativos. No caso desse ex-Big Brother, a gente entendeu que aonde ele prestou a faculdade não aconteceu isso. Não teve esse check para ver se ele realmente era negro e ele acabou passando na faculdade. Eu acredito que isso é algo que aconteça muito no Brasil, né? Inclusive, teve um caso recentemente que foi um servidor público que colocou ali que era como cotas de negros e na hora de tirar uma foto ele pintou o seu rosto de negro, né? E mais para frente foi descoberto, ele ia pintado e foi descoberto, né, que realmente a cor dele não era negra. E foi assim, foi derrubado, né? Ele foi processado criminalmente. Mas os requisitos são esses, né? São 2 cumulativos, não basta só a autodeclaração. Pode, claro. Então, quando a gente fala também sobre essa questão da raça, né, a gente caracteriza um negro pela melanina, né, pelo excesso de melanina. Mas existe uma vertente dentro da antropologia que a raça não seria apenas a melanina. Tá? Não estou aqui puxando sardinha, querendo dizer que o cara do Big Brother, que era branco, e no caso você disse que era negro. Mas, segundo a antropologia e alguns sociólogos, o negro também é caracterizado pelos traços. Então, o que seria traço? Às vezes, não propriamente dito a cor. O traço seria um nariz um pouco mais largo, uns lábios grossos, o cabelo de uma determinada forma. Então, traços. Então, não seria apenas a cor. Neste sentido, nós vamos encontrar popularmente aqueles que nós falamos, né? O negro-aço, que seria aquele branco, de pele, com traços de negro, né? Então, quando nós olhamos para esta pergunta, assim como todas as outras, tudo isso que envolve, tudo é muito polêmico e não é assim que a gente resolve. Às vezes, talvez este branco, porque eu não conheço, né, do Big Brother, tenha traços de negro. Então, não sei o que foi levado em consideração, não estou passando pano no erro, não é isso que eu quero dizer. Mas, ao analisar, nós temos que ser muito cuidadosos, para, assim, não termos um preconceito com o outro lado. Pois o que é o racismo? O racismo é a discriminação. E quem é o alvo? Uma raça. Uma raça. Muito obrigada. Agora eu quero fazer uma pergunta para a Karina. Acho que é uma pergunta importante, principalmente para as pessoas negras que estão aqui com a gente hoje. Como que as pessoas conseguem né, seguir com um psicólogo forte, né, sendo uma pessoa negra? Exemplo, entrar numa loja e não ser seguida e não se sentir mal por estar sendo seguida por um segurança. Acho que sem se sentir mal, a gente vai sentir. Sempre. Seria bom se a gente trabalhasse para conseguir tirar, mas acho que é mais difícil. O que a gente vai precisar fazer? Se fortalecer. Então, uma coisa que a gente já reconheça os seus direitos, conheçam os seus direitos, o que as pessoas podem falar de você, como a pessoa pode falar com você, o que ela pode ou não fazer com você, para que você seja respaldado de qual direção seguir também. Porque, por exemplo, a gente contou algumas situações de racismo aqui. Eu nunca denunciei ninguém, porque no momento eu não tive força nas diversas situações que aconteceram. Mas se precisasse, eu tinha ciência dos meus direitos para fazer isso. A gente precisa reconhecer isso. Existem leis que minimamente protegem as pessoas negras nesse ponto. Como que a gente trabalha o psicológico para se fortalecer? Vou puxar a sardinha para o meu lado. Façam terapia. Isso para qualquer coisa, para o fortalecimento pessoal de cada um. Mas, obviamente, quando você é negro, num país que é extremamente racista, a gente precisa fortalecer o nosso emocional e o nosso psicológico. Aí eu vou trazer um outro recorte. Eu tive profissionais muito incríveis que me acompanharam.
nesse processo terapêutico infinito. Só que sempre foram pessoas brancas até um certo período. E ótimas profissionais, assim, que eu levo no meu coração de verdade. Que me salvaram, literalmente. Só que eu cheguei num momento da minha vida que eu me deparei com uma questão de, assim, não estou bem, não quero sair de casa porque eu estou me sentindo feia. Como eu explico para uma pessoa branca que eu estou me sentindo feia porque eu sou negra, porque o meu cabelo não está dando certo, que eu não estou me sentindo pertencente de alguma forma a algum ambiente? Como que ela consegue me acolher? Spoiler, gente, na faculdade não te ensinam sobre isso, tá? Então, realmente precisa ter vivência. A gente precisa se reconhecer. Dentro do processo terapêutico, existe muito isso de sentir. Eu vou me atender com você, eu vou passar com você, você vai ser minha psicóloga. A gente precisa ter algum vínculo. A gente precisa ter algo que nos conecte para além de um profissional e um paciente. Eventualmente, agora na prática, principalmente, eu entendo que se reconhecer com profissionais negros dentro da psicologia, nesse caso, fazendo o meu recorte, é algo que muda muito. Muda muito. Porque por mais que profissionais não negros se esforcem bastante para entender as suas questões, não têm a vivência. Vão procurar em livros, vão procurar em estudos e vão encontrar muita coisa, mas não é a mesma coisa. Então, esse é um recorte muito importante. Mais uma vez, consuma de pessoas negras, se fortaleçam com pessoas negras. Não precisa ser estritamente a pessoas negras. Mas se eu tiver uma base que vem um pouco mais forte, não é qualquer soprinho que vai me derrubar. Eu vou ficar triste, eu vou ficar abalada, só que eu vou reconhecer que isso é errado, eu vou reconhecer que isso é crime, e eu vou reconhecer que isso não pode me diminuir como pessoa. Que eu não posso me diminuir, eu não posso me desvalorizar por conta da minha cor. Né? Eu acho que eu iria um pouco nesse sentido. Muito obrigada. Agora, eu quero fazer uma votação aqui com vocês. E depois eu vou jogar essa pergunta aqui e aí a gente finaliza. Quem acredita que o racismo um dia vai acabar? Levanta a mão. Ok. Agora que meu grupo aqui da nossa roda, gostaria de ouvir de vocês, se vocês acreditam que um dia o racismo ele vai acabar. Pode começar, deixa eu ver, o irmão, Antônio. Eu vou ser sincero. Como foi abordado aqui com relação a brancos e negros, mas já que nós somos miscigenados, igual a pastora Raquel falou, eu preciso dos dois. Os dois cabem no mesmo núcleo, porque eu sou brasileiro, nato. Entendeu? Então, o racismo vai continuar? Vai, porque não é só coisa do nosso país, é coisa do mundo. Então, o que foi falado aqui foi o quê? Eu não sou daqui, eu sou da África. Entendeu? Tem branco com sangue de negro. Eu tinha tudo lá, me trouxeram para cá. Agora eu não tenho nada. Né? A gente era marcado a ferro, tiraram o ferro, colocaram o brinco, continuou do mesmo jeito. Não é isso? Então, eu acredito que não vai parar. Entendeu? Enquanto o povo não se conscientizar de que nós somos todos iguais, não vai parar. Então, uma parte do negro, ele precisa entender também que ele tem que caber naquele lugar onde ele está, naquele ambiente. Então, ele não pode chegar falando gíria, né? Não é porque eu estou indo para o morro que eu tenho que falar gíria. Eu tenho que fazer um autodidata. Eu preciso crescer interiormente para mim entrar nos ambientes e falar. As pessoas vão ver, sim, você diferente porque você é negro. Mas na hora que você abrir sua boca, as coisas mudam. Vai ser transformado. Eu estou lá num ambiente que me cabe ali. Eu subi, o orgulho meu, eu estou falando de mim, entendeu? O meu orgulho é conquistar até onde eu fui, eu não fui muito mais além, porque não deu. Mas eu conquistei sem cota. Isso não tem dinheiro que pague isso. Sabe? Não tem dinheiro. Não é que eu sou contra, é que eu venho da sociedade onde a mesma necessidade que o branco, o albino e o amarelo tinha, eu também tinha. Por que a cota tinha que vir para mim, que tinha dificuldade de pagar a faculdade, se meus amigos também tinham?
Eu não entendi isso, entendeu? Por isso que eu acho que no século que nós vivemos hoje, não vai acabar tão cedo. Só por Deus mesmo. Só a mão do Senhor nesse lugar. Tá bom? Obrigada. Quem mais quer compartilhar aqui da roda? Bom, eu vou dizer que tem duas respostas. Sim, vai acabar. O racismo vai acabar. E vou dizer que não, o racismo não vai acabar. Por quê? Nós estamos aqui hoje marcando um espaço e fazendo história. Mas é um grupo tão pequeno, sim, porque assim é a luta para a conquista de todas as coisas. Numa visão sociológica, o que nós vamos fazer é amenizar. Não tem como exterminar, mas podemos amenizar e ser pequenos João Batistas, que vamos implantar um reino de justiça. Numa visão teológica, nosso Jesus Cristo, Ele implantará um reino onde não haverá mais morte, onde não haverá mais dor, onde não haverá raça, seremos todos um povo, uma só nação, onde isso não terá relevância alguma, porque a palavra de Deus diz lá em Apocalipse 4, do 1 ao 4, haverá um reino de justiça. Mas aqui na terra, nós, como lutadores que somos, mundialmente falando, como o nosso irmão Antônio falou, o racismo, ele não é só da cor negra, ele é étnico. Aconteceu com os judeus, aconteceu com muitos povos e se perdura através dos séculos. Então, que nós possamos instituir um reino de justiça hoje. É o que nós estamos fazendo aqui. Apesar de poucos, e eu tenho muito orgulho de estar aqui fazendo parte desse momento, porque é o que eu acredito. Um reino que é estabelecido pelo nosso Deus. Amém? Amém, muito obrigada. Não vai dar para a gente pôr para a igreja, mas a gente vai ter o 2.0, né? Aê! Deixa eu só terminar aqui. Na condição de pastor, irmãos, nós já vamos encerrar. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado. O racismo não vai acabar por quê? Porque existe um fator predominante chamado pecado. O pecado, ele ainda impera. E a discriminação, a diferenciação, o detrimento, a inferiorização é fruto do pecado. Então, sim, quem está em Cristo é nova criatura. Mas aquele que não está em Cristo, se quem está em Cristo já padece, a gente vê, como o irmão testemunhou numa igreja, aconteceu um fato de que não deveria acontecer, né? Mas quem não está em Cristo, imagina. Então, existe o fator pecado. Mas sim, um dia, como disse a pastora Raquel, Jesus irá destruir isso de uma vez por todas. Amém? Obrigado. Amém. Muito obrigada. Gostaria de agradecer vocês. Que Deus abençoe cada vez mais. Karina, muito obrigada. Doutor, muito obrigada. Thailson, irmão Antônio, pastor, muito obrigada. Nossa igreja amou receber vocês aqui. Irmãos, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Irmãos, o pastor Rodrigo é isso aqui, tá? Se você perguntar para o pastor Rodrigo se prefere isso aqui do que o culto de domingo, eu prefiro isso aqui. Eu prefiro isso aqui. Porque aqui a gente abre a nossa mente, a gente discute, vê ideias. E eu até falei para a Malu que era, na verdade, para nós estarmos falando sobre a Lei Maria da Penha aqui, não sobre o racismo. Porque o mês de agosto é o aniversário da Lei da Maria da Penha. Então, falar sobre a violência sobre a mulher era necessário. Então, daqui para frente, nós vamos fazer outros. E se o seu Espírito Santo expandiu o teu conhecimento,
te cutucou de alguma forma, que você possa divulgar, falar para que outras pessoas sejam libertas. Agora, eu tenho certeza que se eu tivesse feito aqui num sábado que não tinha programação, algo relacionado a uma bênção pessoal, ou um louvorzão, eu tenho certeza que isso aqui estava cheio. Se tivéssemos feito um jogo de luzes aqui, uma fumacinha, eu tenho certeza que isso aqui estava cheio. Mas como por isso que o apóstolo escreveu que o príncipe deste século cegou o entendimento, inclusive de cristãos. Muito cristão alienado, mas que isso não aconteça comigo nem com você. Que Deus prospere a sua vida, sua família. Muito obrigado por tudo, muito obrigado a todos. Uma excelente noite. Amanhã cedo, todo mundo aqui. Deus abençoe.